Começando o Resumo com o Bernardo de hoje, o seu resumo diário de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje num cenário diferente, estou aqui num cenário super bonito atrás, eu vim com a Fê para o interior, para a casa do pai dela em Atibaia, em São Paulo, para fazer aqui a quarentena em um cenário muito mais legal. Bom, hoje dia 6 de junho de 2020, sexta alta consecutiva do Ibovespa. Na verdade, hoje é 5 de junho, falei errado, hoje é 5 de junho de 2020, não dia 6. 5 de junho, sexta alta consecutiva do Ibovespa, passou dos 96 mil pontos durante o dia no pregão, no final deu uma recuada, mas foi um dia de alta. O Ibovespa valorizou hoje 0,86% para 94.637 pontos. Cada vez mais alto aí a pontuação do Ibovespa, cada vez mais valorizada a Bolsa Brasileira. O IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, subiu hoje 1,02%. O dólar caiu forte, caiu 2,69%, na maior queda semanal desde 2008, desde outubro de 2008, na grande crise financeira global de 2008. Fechou o dia em R$ 4,99. Bitcoin caindo agora 3,20%. As bolsas americanas fecharam forte. S&P subiu 2,62%. Dow Jones subiu 3,15%. Nasdaq subiu 2,06%. Durante o pregão bateu máxima histórica e fechou só 3 pontos abaixo da máxima histórica alcançada no final de fevereiro de 2020. Nasdaq estourando aí a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Petróleo também subiu forte na expectativa da reunião de amanhã da OPEP+. Daqui a pouco eu falo para você sobre isso. O petróleo Brent, que é o petróleo europeu, cotado lá na Bolsa de Londres, subiu 4,95% para $41,97. Passou da barreira psicológica dos $40. E o WTI, que é o petróleo americano, subiu 4,12% para $38,95. Quase também na barreira dos $40, rompendo a barreira dos $40, que é, não me canso de dizer, é o valor mínimo. $40 é o valor mínimo interessante ou economicamente viável para a extração de petróleo, produção, refinamento nos Estados Unidos. Então, atenção e olho no WTI nos $40. Vamos lá, notícias. O que movimentou a Bolsa hoje, a Bolsa essa semana? O Ibovespa, com essa sexta alta seguida, subiu 8,28% na semana. 8,28% só nessa semana, olha que loucura. Voltou ao patamar do dia 6 de março de 2020 e a semana foi muito puxada para o otimismo com a reabertura das economias internacionais e economia brasileira, com alívio da crise política no Brasil sem grandes embates entre Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal e com liberação de emendas parlamentares por conta do Bolsonaro, se aproximando do Centrão, ganhando apoio do Centrão e afastando a possibilidade de impeachment, pelo menos nesse momento. Arrefecimento da crise, ou seja, melhora da crise entre Estados Unidos e China, tiveram aí alguns cutucões, mas nada muito relevante, e pouco impacto dos protestos americanos contra a morte do Floyd e a favor da igualdade racial nos Estados Unidos e no mundo, pouco impacto desses protestos nas economias e nas bolsas internacionais. Até agora esses protestos são só mais políticos e a favor de direitos iguais para a população afro-americana dos Estados Unidos, sem impacto nas economias, sem impacto nas empresas. E se não houver impacto na atividade econômica, isso não vai ter impacto negativo na Bolsa de Valores. O Ibovespa hoje chegou a subir mais de 3,60%, olha isso! E um dia só, mais de 3,60%, com base nos dados. A grande alta do dia de hoje foram os dados americanos sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu te conto também o que aconteceu. Alívio da valorização, houve, na verdade, essa forte alta no dia de hoje, mas no final do dia, como o Ibovespa fechou a 0,86% e subiu mais de 3,60%, o que aconteceu é que amanhã tem a reunião da OPEP+, do petróleo, e os investidores não quiseram dormir, passar o final de semana posicionados. Como ninguém sabe o que vai sair dessa reunião, tem uma chance de o petróleo continuar sendo preservada, a sua produção diária contida, mas tem outra chance de Arábia Saudita e Rússia ficarem
pé da vida com o Iraque por não ter cumprido sua cota e aí acabar com esse acordo da OPEP, os investidores preferiram não dormir o final de semana ou não passar o final de semana posicionados. Ou seja, ganharam bastante dinheiro essa semana, venderam suas ações, embolsaram lucro, né? Realizaram lucro e aí a valorização diminuiu porque tinha muita gente vendendo ações. Dólar, como eu falei, foi a maior queda semanal desde 2008, fechou abaixo de R$5, menor valor desde 13 de março. Então a gente voltou para o patamar de 13 de março. Grande venda de dólares no dia de hoje com um fluxo maior de recursos internacionais para os países emergentes. E dentre os emergentes, o Brasil tem sido apontado como o principal emergente que pode aproveitar uma alta aí da recuperação pós-coronavírus ou das reaberturas das economias após o coronavírus. Bancos americanos, inclusive, recomendando aos seus clientes que comprem sim ações brasileiras. Estão muito descontadas. A Bolsa Brasileira foi muito descontada, principalmente no mês de março, com toda a queda do coronavírus. Falei de dólar aqui. Um pouco de varejo, falando ainda de Brasil, a FEComércio acumulou prejuízo, disse que o varejo em São Paulo acumulou prejuízo de 16 bilhões de reais durante a quarentena. E a FEComércio tem tentado negociar com a Prefeitura de São Paulo alguma flexibilização ou alguma isenção aí de todas as exigências feitas pela Prefeitura de São Paulo para os escritórios e o comércio começar a voltar na cidade de São Paulo. Estrangeiros na B3, as compras superaram as vendas e 1,7 bilhão de reais nos 3 primeiros pregões do mês. Então, nos 3 primeiros pregões de junho, segunda, terça e quarta, grande fluxo de estrangeiros na Bolsa Brasileira. Mas, em 2020, continua com saldo negativo de 75 bilhões de reais. Ou seja, muito dinheiro dos estrangeiros saiu da Bolsa Brasileira ao longo de 2020. A gente precisa, de alguma forma, puxar os estrangeiros de volta para o Brasil. A gente precisa do dinheiro dos estrangeiros para o mundo confiar mais no Brasil, nas empresas brasileiras e a Bolsa continuar nesse otimismo. Isso é muito importante. Manifestações no final de semana. Crise política no Brasil melhorou bastante essa semana, mas nesse final de semana algumas manifestações pró e contra o governo Bolsonaro estão marcadas. Em São Paulo não chegou-se a um consenso na Avenida Paulista quem que ia ficar com a Avenida Paulista. E aí, mais uma vez, a princípio, pelo menos até agora, talvez isso mude amanhã, sábado ou domingo, a princípio vamos ter novamente de um lado pró-Bolsonaro, do outro contra Bolsonaro, e foi justamente isso que na semana passada gerou aquelas cenas violentas de polícia explodindo bomba de gás, bala de borracha, etc. Vamos um pouco então sair do Brasil, vamos para os Estados Unidos, e os Estados Unidos que foram o grande ator da valorização das bolsas internacionais no dia de hoje, principalmente na questão do desemprego. Por quê? Havia uma expectativa de que o relatório de emprego do mês de maio, do último mês dos Estados Unidos, viesse com uma piora, ou seja, mais postos de trabalho fechados, aumento do desemprego e aumento para níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não foi nada disso, pelo contrário, não teve aumento do desemprego, teve criação de postos de trabalho. O mercado esperava que fosse ter um aumento do desemprego de 8,3 milhões em maio, e não foi isso que aconteceu. A economia americana criou 2,5 milhões de postos de trabalho no mês. Isso animou muito os investidores, isso mostrou que a economia americana, que é a maior economia do mundo, pode já estar se recuperando mais rapidamente do que era esperado. E os investidores se animam com isso, é um bom sinal. Esse ganho de empregos veio principalmente de 5 setores: lazer, hotéis, varejo, serviços pessoais e construção civil. Foram os 5 setores que mais criaram empregos nos Estados Unidos em maio. E foi um recorde. Desde 1939 não existia um mês que criasse um mês com tanta criação de emprego nos Estados Unidos. A última vez foi só em 1939. O último recorde tinha sido em setembro de 1983, com 1,1 milhão de postos de trabalho criados. Agora em maio foi mais do que o dobro de setembro de 83. Então um ótimo otimismo aí para os investidores. Falei de OPEP, né? Então amanhã tem reunião da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles vão basicamente conversar e negociar se vai continuar
esse corte na produção diária de petróleo que foi estabelecido lá em abril e que tem segurado a cotação do petróleo, não tem feito com que a cotação caísse mais ainda do que caiu nos últimos meses. Pelo contrário, agora começou a subir. A Arábia Saudita e Rússia são os dois países mais importantes desse acordo. Os dois estão basicamente alinhados, mas os dois estão bravos com Kuwait, Angola... Não, Kuwait não, Angola, Cazaquistão, Nigéria e Iraque, porque esses países descumpriram o acordo, não reduziram a produção diária que tinha que ter sido reduzida. E aí a Arábia Saudita e a Rússia falaram, pô, se vocês não forem cumprir o nosso combinado, então vai para aquele lugar, porque não tem mais combinado nenhum. E se não tiver combinado, tem um risco de Arábia Saudita e Rússia aumentarem novamente a produção e petróleo pode despencar. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo andar da carruagem, como o petróleo hoje subiu forte, os investidores precificaram e anteciparam que na reunião de amanhã vai sim ter acordo e vai continuar o acordo do petróleo que foi estabelecido em abril, pelo menos por mais um mês. Mas vamos ver, ninguém sabe ainda o que pode acontecer. E aí, falei um pouquinho de bolsa nos Estados Unidos. Nasdaq fechou, como eu disse, a 9.814 pontos no pregão de hoje. Muito pouco, só 3 pontos abaixo da máxima histórica que foi alcançada no dia 19 de fevereiro de 2020, a 9.817 pontos. Então, Nasdaq, bolsa, índice de tecnologia dos Estados Unidos, explodindo aí em valorização. Empresas americanas de tecnologia foram muito bem durante a crise. Aumentaram suas receitas, aumentaram seus negócios, fizeram com que mais pessoas usassem os seus serviços e isso trouxe uma grande valorização para a Nasdaq nesses últimos tempos, batendo aí muito perto de bater a máxima histórica que foi em fevereiro desse ano. E aí, de novo, pela segunda vez no mesmo ano, batendo aí mais uma vez a máxima histórica. Esse foi o resumo de hoje, resumo com o Bernardo, as principais notícias, eventos e fatos que afetam o seu dinheiro e os seus investimentos hoje, 5 de junho de 2020, só tem valorização no mundo. Quero pedir para você agora, por favor, marcar 3 pessoas diferentes aqui embaixo nos comentários, marca para esse conteúdo meu chegar até elas também, para elas melhorarem e cuidarem melhor do seu dinheiro e dos investimentos. Conto com você. Obrigado, um abraço, bom final de semana e até a próxima. Tchau!